Aleluia, é um privilégio muito grande para nós estar aqui, é uma alegria. Quando nós recebemos o convite, a gente se sentiu assim, muito honrado, poder estar assim, restituindo muito assim dessa honra, né, desse respeito que a gente tem recebido lá dos irmãos e das notícias, às vezes, saber que alguém aqui ou ali já compartilhou alguma mensagem, algum ensino que a gente tem repartido. Então, o privilégio de estar com vocês aqui, em loco, sentir o cheiro, né, o toque, então isso é maravilhoso. O nosso coração realmente está muito aberto em Deus para aquilo que nós sabemos que Ele preparou na eternidade para esses dias. Todas as nossas expectativas não estão colocadas em pessoas, esperamos que as expectativas de vocês também não estejam colocadas em pessoas, mas para a gente possa esperar em Deus, que é o único que pode realmente nos surpreender e fazer por nós muito além daquilo que podemos pedir ou pensar. Amém? O nosso empenho vai ser de ser nós mesmos, de repartir com vocês. A nossa intenção, em momento algum, vai ser de estar pregando, de estar trazendo uma mensagem, mas de estar apenas abrindo o nosso coração, repartindo aquilo que são os nossos desafios, aquilo que é a nossa busca, né, aquilo que é o nosso empenho, o nosso esforço de aprender, de aplicar, de praticar. Então, são as coisas que nós temos compartilhado entre nós e que tem fortalecido o nosso coração. Nós queremos trazer um abraço de toda a igreja a qual nós estamos ligados, o Ministério Sal da Terra, os irmãos que estão nos enviando, que estão abençoando a nossa estada aqui, mas especialmente da minha casa, né, de toda a nossa família lá, os nossos filhos. Nós temos 5 filhos, atualmente em casa são só 4, porque uma já está casada, nós temos uma netinha de 4 anos e pouco, então os outros filhos estão em casa lá e nos abençoaram nessa vinda. Estão certamente lá sentindo um pouco a nossa falta, mas alegres de saber que Deus vai estar usando esse tempo nas nossas vidas. Amém? É uma alegria mesmo, assim, desde quando esse convite foi gerado, a gente tem aguardado em Deus o momento de nos encontrarmos com vocês. Sou uma mulher privilegiada, não sou, irmã? Olha o vozeirão desse homem. Mas eu quero dizer obrigado já. Eu sei que o nosso Deus é tremendo. Ele realmente gosta de mimar a nossa vida. Gente, o quarto que eu estou hospedada, eu falei, gente, isso aqui é a minha casa inteira. Quando a gente entrou, a gente achou que ia ficar Será mais uns que 2 ou 3 casais lá com a gente. Não, eu pensei assim, gente, vai ser igual acampamento, vai esses entrar mais uns irmãos 2 que estão casais. tão elevados espiritualmente, esses irmãos que estão tão elevados espiritualmente, que eles vão repartir o mesmo espaço, hein, Paulo Júnior? Olha, 2 camas. Mas é tremendo, assim. A gente estava vindo hoje para cá, nós chegamos no aeroporto e fomos muito bem recebidos pela igreja, né? Porque quando a gente envia um casal nosso, um membro, é a igreja que está indo, né? A gente conhece a teologia experimentada no meio de vocês pelo welcome do Carlos e da Antonieta. E fomos muito bem recebidos e nós estávamos subindo ou descendo para cá, como é que eu falo? Subindo. E a Antonieta falou uma coisa que mexeu muito com o meu coração. Ela falou, olha, eu tenho ouvido as palavras do Paulo Júnior e parece que eu conheço vocês assim há muitos anos. E o Espírito falou assim para mim, não, é desde a eternidade que vocês conhecem, não é muitos anos, não. É desde a eternidade. Então, aquilo assim, eu fiquei silente, comecei a orar, falei, Senhor, eu estou doido para conhecer o resto desse time aí que já me conhece desde a eternidade. Porque eu não quero ser outra pessoa que não seja a Alana, a esposa do Paulo Júnior. É um grupo de irmãos, né, que eu estou vendo a primeira vez. Mas, em nome de Jesus, eu quero dizer obrigado. Eu quero repartir aquilo que Deus tem sido na minha vida com os irmãos, com as irmãs. Eu quero dar o testemunho que o Senhor edifica mesmo. Ele está edificando na minha vida aquilo que Ele disse que edificaria. Eu vim para cá, o Paulo Júnior falou para não ter expectativas em homens, mas eu vim, irmãs. Estou com uma listinha aqui para pôr em ordem algumas expectativas que eu tenho com ele aqui nesse final de semana. Amém? Hein? Eu falei assim para ele, você vai dar aula de geografia nesse encontro?
Porque o Júnior, quando ele vai pregar, às vezes ele dá aula de física, química, matemática, geografia. Eu falei, você vai dar aula de geografia nesse encontro? Eu quero que você conheça os territórios aqui, que ainda está meio assim, por conhecer ainda. Irmãs, ele não falou a mim, não, mas eu tenho crido. É brincadeira. Amém? Amém. Amém. Mas, enfim, nós somos casados já... Nós estamos juntos há 21 anos, 23 anos. Muita gente não sabia, mas eles vieram foi para um rally, né? Exatamente, veio para um rally. Nós estamos casados há 23 anos, temos 5 filhos, e é um privilégio poder ver a multiforme sabedoria de Deus, usando todas as coisas, para que a gente sinta aquilo que está no coração do nosso papai. E você sabe o que está no coração do seu pai esta noite para você? Como esposa, como marido? Eu estava aqui, eu falei, bem, vamos falar um pouquinho? Deixa ele falar. Vamos cantar 3 palavrinhas só, juntos? O Júnior tem ele recebeu do Senhor há muito tempo atrás uma palavra que curou meu coração. A gente estava cantando esse cântico das crianças, e Deus revelou para ele uma coisa que mudou completamente o meu entendimento. E eu quero profetizar na minha vida, na vida dos meus irmãos. Esse tempo que nós vamos estar aqui é para que as coisas que não estão em ordem sejam colocadas em ordem. Amém, irmãos? Não vamos ter resistência. Quem te falou que você presta 100%? Você é o filho do Senhor Jesus, você é filho do Senhor Jesus, você foi eleito por Deus através de Jesus para fazer parte de uma nação santa, mas você está sendo edificado, amém? Deixa a máscara cair, deixa os preconceitos cair e busque de Deus a santificação. E hoje é o dia que o Senhor nos fez, amém? Até meia-noite nós temos chance para ser maiores, amém, irmãos? Para dormir melhores, para acordar melhores. E eu gosto muito quando meu marido chega de viagem ou chega da rua e diz, a paz do Senhor seja sobre a sua casa, que é a nossa casa, né? E ele fala assim, eu quero ser maior hoje, eu quero ser melhor marido, melhor pai, eu quero ser melhor amigo. Então eu vim para cá assim com uma expectativa em você. Eu vim. Eu não vou mentir. Eu não vou. Porque eu sei que o Deus que tenho crido e o Espírito Santo que habita nele pode fazer isso por mim, amém, irmã? Amém. Ora, eu vim sim. Eu vim. Então vamos lá, vamos cantar? 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Os batistas não batem palma, não? É assim, ó. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Agora o Paulo Júnior vai explicar o que esse tralalá significou num dia que o Espírito Santo... porque esse cântico, ele foi ensinado assim em quase todo o território nacional e com a mesma coreografia. Impressionante isso. Nós temos aqui várias gerações, pessoas se converteram em vários tempos, mas quem aprendeu esse cântico, aprendeu com a mesma coreografia, né? Na hora de bater palma, não bate palma normalmente, né? É um não é verdade? Parece que se incorporou na letra do cântico. E realmente, assim, o que eu aprendi na minha vida em Deus, na minha conversão, assim, às vezes naquilo que a gente tem compartilhado, na verdade, tudo que eu compartilho, tudo que eu reparto, tudo que eu ensino hoje, é só uma evolução, um aprofundamento daquilo que de mais importante e fundamental eu aprendi na minha vida, que Deus é amor. Deus é amor, Deus é bom, a bondade de Deus dura para sempre. Tudo que Deus faz é feito em verdade, em justiça e em bondade. Deus é bom e só Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Deus é amor. Então, meditando lá no Salmo 139,
eu comecei a perceber que o salmista, o que ele entendeu na vida dele, e que abriu o entendimento dele, que mudou a maneira dele ver a vida, dele entender a relação dele com Deus, consigo e com o mundo, com as pessoas, foi isso. Ele entendeu o amor, a fidelidade, o propósito eterno gerado na bondade de Deus. Que todo o propósito de Deus foi gerado na intenção eterna, bendita e permanente de Deus de revelar, de compartilhar, de colocar o seu amor para fora de si mesmo e tornar isso visível, manifestar, encarnar isso em expressão inteligível, comunicável, né, palatável, degustável, tangível. Então, Deus fez isso. E aí o salmista, no Salmo 139, ele está falando sobre isso. Ele fala, Deus, esse entendimento é maravilhoso demais para mim. Porque agora eu entendo que os teus olhos nunca se afastam de mim. A tua mão está sempre colocada sobre a minha cabeça. Se eu subo aos céus, se eu transponho os mares, ou seja, se eu vivo aquele momento de vitória, de conquista, sabe a unção da águia? O cara está com a unção da águia. Tudo que ele enxerga por cima, e para ele tudo fica pequeno. Ele está naquele dia que ele é o tal, ele está no dia que ele está transpondo, né, as suas dimensões. É um dia de quase transcendência. Todo mundo tem um dia assim. Você acorda assim meio águia, transcendente. As pessoas vêm falar das dificuldades delas com você, e você fala, mas é só por isso que você está preocupado? Né? Por quê? Porque para você aquilo é tão insignificante, você está tão bem, você está tão assim, cheio de entendimento, você fica admirado, falando, mas é só isso que está te aborrecendo? Eu não acredito que você está triste só por causa disso, porque nós estamos no dia de águia, nós estamos transpondo os mares, nós estamos conquistando realidades novas. Nesse dia de águia, a gente quase se esquece de Deus. Porque é o dia que a gente quase dispensa Deus. A gente está tão assim, né, cheio de motivação e de entusiasmo, que a gente libera Deus para cuidar dos mais fracos, mais necessitados. Fala, Deus, hoje o Senhor está dispensado, hoje eu não preciso, o Senhor está dispensado, o Senhor vai cuidar de quem está precisando, que afinal de contas, né? Mas o salmista diz que desse dia de águia, ele desce para um dia de minhoca, né? Ele diz, eu desço ao mais profundo abismo e faço a minha cama nas trevas, e as trevas se tornam densas demais à minha volta. Elas se tornam tão densas que elas são quase que tangíveis, você pode quase manipular as trevas. Então, é um dia absolutamente oposto. Então, ele fala de uma realidade de transcendência para uma realidade de quase insolvência. Ele está sem solução. Ele diz que a cama, o leito dele, se apegou às suas costas. Sabe quando você tem esse dia de desânimo, de apatia, e que a sua melhor companhia às vezes é o colchão, e você diz, eu não quero levantar, eu não quero enfrentar a vida, eu quero ficar dormindo, porque dormindo eu não gasto energia, eu não gasto comida, eu não tenho que gastar luz, água, telefone, eu vou baixar minha... né? É quase que um coma, porque aí você entra lá num processo de letargia assim, total, e você vive numa condição mínima, você fica só com aquela luzinha do stand-by. Alguém sabe o que eu estou falando, né? Você está ligado, mas não está necessariamente funcionando. Esse é o dia de trevas, é o dia de profundo abismo, é o dia da minhoca. Parece que a nossa eficiência só faz nos colocar mais para baixo, né? Eu costumo dizer que esse é o dia que a gente levanta com a eficiência do furador de cisterna. Quanto melhor ele trabalha, mais para baixo ele vai, não é? Quanto mais eficiente ele é, mais fundo o buraco fica. Então o salmista diz, mas nessa realidade, se no dia da águia eu quase me esqueço de ti, e nos dias das trevas eu penso que o Senhor se esqueceu de mim, eu descubro, eu percebo, eu entendo que na verdade os teus olhos nunca se afastaram de mim. A tua mão está sobre mim, o Senhor me conhece, os meus dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. E eu consegui entender isso no cântico e na coreografia, né? Que a gente canta trá. Então tem dia que a gente está trá, né? Trá, águia. E por incrível que pareça, muitas vezes a gente depois está lá. E aí, geralmente o nosso sentimento é contabilizar mais lá do que trá, né? É um trá para 10 lá, não é? É trá, lá, 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 lá.
né? Essa é uma tendência humana, né? Assim, meio de carência. A gente gostaria de ter mais trá do que lá e acaba com a sensação de que é mais lá do que trá. Mas aí a gente se lembra de que Deus é amor. Então a gente queria cantar de novo esse cântico, nesse retiro, entender que é isso que Deus quer revelar diante dos nossos olhos, que o amor dele dura para sempre, que a fidelidade dele dura para sempre, que a mão de Deus está sobre a nossa cabeça e o propósito dele se cumpre na nossa vida. Amém? Seja trá, seja lá, seja transpondo os mares, seja alcançando os céus, seja no mais profundo abismo, os olhos de Deus nunca se afastaram de nós e nunca vão se afastar. Amém? Vamos cantar de novo? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Amém? Ô, glória! 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Amém, amado. Olha, não importa se a sua vida hoje é trá, não importa se você quase se esqueceu de Deus, não importa se você acha que Deus está quase se esquecendo de você, né? Saiba que o amor de Deus dura para sempre. Amém? Aleluia. O amor de Deus dura para sempre. Amém. E eu queria cantar um poema de um amigo nosso, o Gerson Ortega, e para a gente desejar isso nas regiões celestiais essa noite. E dizer mesmo, sabe, irmãos, Deus está em todo lugar, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e Ele está crendo que eu estou crendo que Ele está aqui e Ele tem expectativa de manifestar a sabedoria dele na nossa vida. Ele trouxe a gente de Goiânia para fazer parte disso, não foi isso? Creio que Deus vai usar a vida do Paulo Júnior, vai usar a vida da equipe, do pastor. Mas a gente precisa fazer uma confissão agora. E sabe, essa poesia, quando eu ouvi ela cantada, traduziu exatamente o meu momento de conversão. Foi a oração que eu fiz no dia que eu me converti, mesmo sabendo dessa poesia. Porque naquela noite eu compreendi que havia um lugar para mim estar. Que nesse lugar cheio de paz, eu poderia viver momentos de trá ou de lá, com o coração cheio de paz. Porque o cristianismo é isso, amém, igreja? É viver qualquer circunstância cheio de paz. E eu vou tentar cantar então essa poesia que diz assim: quanto a mim, bom estar junto a ti, pois em ti tenho descanso. Quero estar sempre ao teu redor, para me guiar com tua luz. Que mais tenho eu no céu? Não há outro além de ti. Tu és a força do meu coração. Segura a minha mão, és minha salvação. Jesus, eu creio que o Senhor é a salvação da minha vida, é a salvação para os meus problemas. E para todo homem que crê no Senhor, a tua palavra diz que o Senhor reserva a bênção da paz. E eu quero profetizar a paz do Senhor Jesus sobre esses dias aqui. E a ação sobrenatural do seu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, para que o Espírito Santo do Senhor me convença, Senhor, da justiça, me ensine mais da tua verdade, me console na minha dor e me lembre de onde o Senhor quer me levar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Amados, o nosso horário está bem adiantado já, eu não quero estender muito. Os irmãos só vão me dar aí uns minutinhos. Aliás, quem é que pode me dar 5 minutos? Você concorda em me dar 5 minutos? Aí levanta a mão. Puxa vida, nós não vamos sair daqui hoje. 5, 10, 15, 20. Somando todos os 5 minutos que vocês me deram aí, a gente... Amém. Eu só quero ler um trecho da palavra de Deus, e que, aliás, está aí como tema do nosso encontro, né? Aqui em 1 Pedro. E, brevemente, só deixar aqui alguns conceitos. Durante um bom tempo na minha vida, eu achava que a melhor maneira de abençoar as pessoas era compartilhando com elas as minhas vitórias. Então eu achava, encorajar, tal. E eu comecei a perceber que muitas vezes isso não estava funcionando, porque em vez de ajudar, às vezes as pessoas ficavam mais oprimidas, porque elas estavam num momento de crise, dificuldade, você compartilhava aquilo, o cara olhava para você e falava, mas isso funciona para você, para mim não vai funcionar, e começava a colocar um punhado de senões. E eu entendi então que muitas vezes a melhor maneira de ajudar as pessoas é compartilhar com elas as suas crises, suas lutas, suas dificuldades e a forma, o empenho como você está enfrentando essas crises, para que nós sejamos cooperadores uns dos outros. Porque isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que naquilo que somos consolados, nós vamos consolando uns aos outros. Então, tudo que nós queremos compartilhar aqui, nós não queremos compartilhar isso como uma receita pronta, a partir de amanhã e depois que a gente vai estar compartilhando aqui, é para que a gente possa realmente entender o nosso desafio, que na verdade é uma luta, é um empenho, é um esforço pelo crescimento, pela maturidade, amém? Então, às vezes eu vou estar falando um pouco depressa, os irmãos vão tendo paciência, esse é o meu jeito mesmo, tem hora que eu falo assim, meio alto, aí muita gente pode pensar que eu estou nervoso, e nem sempre eu estou nervoso, raramente. Então, às vezes eu estou pregando na igreja, minha filha fala, mamãe, por que o papai está nervoso agora? Né? E não é. Então, assim, mas dependendo de algum enfoque, vocês ficam totalmente à vontade para interromper. Amém? Fazer perguntas para que a gente possa conversar. Às vezes nós vamos estar falando aqui muitas coisas, conceitos, porque a intenção não é que a gente avance em muitos conceitos a partir de amanhã. Mas é importante que a gente aprofunde aquilo que a gente vai estar tratando, certo? A partir de amanhã. A minha formação é engenheiro civil. E a matéria que eu fui mais reprovado na faculdade, eu na época não entendia, até porque eu não gostava muito. Eu não tinha a menor identidade com essa matéria. Então, todos os semestres dessa matéria, né, porque 1 e 2, eu repeti. Eu fiz 1 2 vezes e fiz 2 2 vezes. Era fundações. Entendeu? E Deus queria que eu fizesse fundações. E aí, depois trabalhando como engenheiro e no exercício do ministério, eu fui entendendo que Paulo, eu tinha uma identidade com Paulo. Porque Paulo tinha um quê lá de engenheiro civil também, porque ele fala, eu como sábio construtor. Então, ele tinha lá uma pegada nessa área. Então ele diz, eu como sábio construtor, lancei os fundamentos. E aí eu fui começando a entender alguma coisa muito relacionada a essa questão da construção, da edificação, que é a importância dos fundamentos. A importância da base sobre a qual nós estamos fundamentados. Nós vamos estar aqui falando a casais, a intenção é a gente viver relacionamentos cada vez mais bem-sucedidos, né? Eficazes e bem-aventurados. E o nosso problema, amados, é que muitas vezes nós estamos tentando mudar comportamento. A gente identifica certas patologias, certas dificuldades, certos problemas no relacionamento, e a primeira pergunta que a gente faz, que as pessoas fazem para a gente, é o que eu tenho que fazer? Porque nós queremos logo a receita para mudar aquela realidade. E nós imaginamos que a mudança virá pela mudança do comportamento. Nós achamos que o casamento vai passar a ser bem-sucedido, que nós vamos alcançar a felicidade, a bem-aventurança, o projeto de Deus na nossa vida, se a gente mudar de comportamento. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar algo aqui no nosso coração. Você pode ensinar um cachorro a se comportar como gente, mas no fim ele continua sendo o que ele sempre foi, um cachorro.
Então nós podemos ensinar comportamento até para uma formiga. Principalmente porque desde que o homem pecou, ele passou a ser gerenciado pela sua necessidade, como qualquer outro animal. O homem perdeu a sua consciência. O homem perdeu sua consciência de Deus, perdeu a consciência de si próprio e perdeu a consciência do próximo. E o homem ficou só com a consciência animal, que é a consciência da necessidade. O desejo insaciável de ser satisfeito. Então o homem é movido de um desejo insaciável de ser satisfeito. Então muitas das nossas relações não estão fundamentadas nas convicções que nós temos de Deus, de nós mesmos e do próximo. Muitas vezes nós não temos uma convicção, uma consciência de quem Deus é, de quem nós somos e o propósito de Deus na minha vida, na vida do meu cônjuge. Muitas vezes toda a nossa relação conjugal está exclusivamente fundamentada na necessidade que nós temos um do outro. Então nossas relações muitas vezes são quase que instintivas, são comerciais, porque são relações de autoconsumo. E aí nós temos a obrigação de satisfazer um ao outro. Então, por que nós somos assim? Até a formiga pode ser o quê? Ela pode ser treinada a um determinado comportamento, uma vez que você, cria nela lá uma relação de suprimento da sua necessidade. Então, se você fizer um trilho de açúcar, você acostuma a formiga a passar sempre pelo mesmo lugar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então você pode determinar, né, o comportamento até de um inseto, desde que você trabalhe a necessidade dele. Então um cachorro pode ser ensinado a se comportar como gente, e ele vai aceitar esse comportamento de ficar em pé e tal. Por quê? Porque você vai devolver a ele o suprimento das suas carências. E isso se torna uma linguagem, e nessa linguagem nós aceitamos mudança de comportamento. Mas isso não muda o nosso entendimento. Então essa mudança de comportamento ela é temporária, ela é transitória. Porque todas as vezes que nós nos sentimos em aperto, ou que as nossas necessidades não estão sendo devidamente supridas, nós temos a tendência de voltar a ser o que a gente sempre foi. E aí, na medida em que a vida, as pessoas que nós dizemos amar, não nos devolvem na medida da nossa expectativa, nós nos tornamos agressivos, nós voltamos a ser cachorro, voltamos a ser formiga, tá certo? Os irmãos estão entendendo isso. Então não adianta a gente ficar aqui num esforço de mudança de comportamento, porque a palavra de Deus diz que nós temos que mudar o nosso entendimento. Sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. E aí Paulo está falando disso. Ele está falando que, na verdade, o princípio de uma boa construção está em lançar o quê? Fundamentos. E Jesus diz a mesma coisa. Jesus diz que não há mérito em empreender. O homem bem-sucedido não é aquele que tem a capacidade de empreender. E nem a capacidade de evitar problemas. Porque a palavra de Deus diz que tanto sábios como tolos empreendem. Sábios e tolos constroem casas. Então não é a capacidade empreendedora que define quem é sábio e quem é tolo. A capacidade empreendedora pode, quando muito, separar quem é inteligente de quem é menos inteligente, vamos dizer assim. Então, a capacidade empreendedora define a capacidade de inteligência, mas não define sabedoria. Um marginal tem que ser inteligente, apesar de não haver sabedoria alguma na marginalidade. Um cara, para conseguir trair a mulher dele 5 anos seguidos, ele tem que ser inteligente. Apesar disso ser uma tremenda falta de sabedoria, porque o cara, para ficar inventando uma mentira, uma justificativa, para chegar de madrugada, para explicar os perfumes, ele é um cara inteligente, mas é tolo. Os irmãos estão entendendo a diferença? Certo? Então, olha,
Sábios e tolos constroem casas. Empreendem. E sábios e tolos passam por dificuldades. Porque as tribulações que vêm sobre um, vêm sobre o outro. Então, amado, é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que a capacidade empreendedora não é o privilégio dos sábios. E passar por dificuldades não é a sina dos tolos. Muita gente fala, aquele cara está passando por essa dificuldade porque ele foi tolo. Não, amados, as dificuldades vêm sobre sábios e tolos. Ninguém está lá com uma enfermidade incurável apenas porque foi tolo. Os irmãos estão entendendo isso? Então, Jesus diz o quê? O que faz a diferença entre sábios e tolos? A escolha dos fundamentos. Então, de amanhã até domingo, nós vamos estar trabalhando fundamentos. Nós vamos estar trabalhando aquilo que é a parte invisível dos nossos relacionamentos, da nossa vida. Onde é que nós estamos fundamentando o nosso comportamento? Porque muitas vezes nós queremos fundamentar, nós queremos mudar o comportamento, mas o nosso entendimento não muda, então nós treinamos a nos comportar de uma determinada forma. Quando muda as condições à nossa volta, isso também afeta a forma como a gente se comporta. De novo, eu tenho que falar lá como técnico. Existe uma linguagem que a gente usava muito lá na faculdade, que é a CNTP. CNTP são condições normais de temperatura e pressão. Então hoje tem muita gente que fala, qual foi a sua experiência? Porque você quer imitar a experiência do cara. Você olha para a vida do cara e fala assim, isso está funcionando na vida dele, se eu fizer igualzinho ele está fazendo, também vai funcionar na minha. E não vai. Então nós não vamos dar aqui receitas. Nós vamos trabalhar conceitos. Para que cada um desenvolva as suas experiências baseado em fundamentos que são sólidos. Por quê? Porque quando você tenta imitar a experiência, uma das coisas para uma experiência dar sempre o mesmo resultado é garantir as condições normais de temperatura e pressão. Então, se eu vier aqui falar das minhas experiências, elas aconteceram dessa forma porque eu e a Lana estávamos dentro de determinadas condições normais de temperatura e pressão. Aí você leva a receita para casa, tenta colocar em prática, não funciona. Sabe por que não funciona? Porque as suas condições normais de temperatura e pressão são outras. O que você está lá dentro da sua casa, às vezes a temperatura que você está tentando experimentar aquilo é outra. E a pressão que você está sofrendo é outra. Então você vai combinar mesmos elementos e vai ter resultado totalmente diferente. Isso acontece nas coisas mais básicas da nossa vida, mano. Uma receita de bolo é assim. Tem irmã que fala assim, eu não sei por que eu como esse bolo lá na sua casa, ele é tão bom, eu já tentei fazer lá em casa e não funciona. Eu vou te explicar por quê. É por causa das condições normais de temperatura e pressão. Isso é química. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Não estou, amada. Um pouquinho que varia a temperatura lá do seu forno, a umidade que está lá dentro dessa cozinha, a pressão que você está passando com os filhos em cima, marido falando, isso é uma pressão. Isso muda. Amado, um bolo de fubá pode ficar totalmente comprometido dependendo de quem está conversando lá no seu ouvido. Aqui quem você acha que não? A energia que a irmã bate a Clara. Uma está lá, ouvindo Moza. O marido, ô lindinha, esse bolo de fubá vai ficar pronto a que horas para a gente comer junto com aquele cafezinho tão gostoso que você faz? Aí a outra lá está tentando fazer a receita e o cara está lá, ô mulher, esse bolo sai ou não sai? Que eu estou atrasado para sair. Pronto, amado. Você pode comprar ovo na mesma mercearia, pode comprar o leite, tirar o leite da mesma vaca, que vai ser outro bolo. Está entendendo? Então, em nome de Jesus, nós queremos trabalhar o quê? Fundamentos. Porque muitas vezes nós estamos vivendo problemas crônicos na nossa vida e não sabemos por que esses problemas não se resolvem. É igual casa. Então, às vezes, como engenheiro, a minha maneira de elogiar uma casa é totalmente diferente do que minha esposa elogia. Ela elogia a decoração, o arranjo, como é que as coisas foram combinadas. E às vezes eu dou uma mancada. Às vezes eu vou visitar a casa de alguém e falo, essa casa foi legal, não tem nenhuma trinca, as paredes estão bem, né?
foi bem respaldado, o reboco foi bem desempenado, o piso foi bem assentado. Por quê? Porque isso é que me chama atenção. E aí eu percebo que muitas vezes um determinado quadro está numa parede, não é porque ali era o melhor lugar dele ficar, é porque ele está escondendo uma trinca, um mofo, uma infiltração. Tem um sofá que ele é sagrado, ninguém pode mexer ele de lugar, porque ele esconde o defeito do piso, como é que ele foi mal assentado, a rachadura que ninguém dá conta de tirar. Então, às vezes, nós vamos adornando as nossas vidas com algumas coisas, vamos maquiando a nossa relação com elementos que estão escondendo problemas o quê? Estruturais, de fundamento, e que são crônicos. Todo mundo começa a vida de casado apaixonado, fazendo promessas. Não, benzinho. Com você eu te amo, qualquer lugarzinho serve, até debaixo da ponte eu vou com você, e vai mesmo. E vai mesmo. Aí lá debaixo da ponte, eles vão começando a perceber que tem um potencial de empreendimento naquela relação. Que aquela combinação ali dá uma química ali que dá para experimentar algumas receitas. Ali debaixo da ponte, eles saem lá para uma, não sei como é que chama aqui em Campinas, lá em Minas a gente chama de meia água. Lá em Goiás eles chamam de barracão. Aquela construção bem básica, 3 cômodos, né? Sala, cozinha, banheiro e quarto. E só meia água, né? Você sabe o que eu estou falando? A vida está linda, vamos começar por aí. Está maravilhoso, um fundamento básico, né? Qualquer cimentinho ciclope ali lançado, você meteu ali, está tudo bom, já vai levantando as paredes, reboque de qualquer jeito. É um teto para a gente viver, é tudo que nós precisamos. Aí depois que está ali dentro, vai vendo que tem um potencial. Aí começa, vamos fazer um puxado? Ah, agora a gente comprou um carrinho, vamos a uma garagem. Chegou um filho, vamos aumentar o quarto. Isso aqui ficava bom com a gente fazer um escritório em cima. Aí começa. A gente vai pondo coisas, vai agregando realidades na medida em que nós vamos percebendo a nossa capacidade empreendedora como casal. O que acontece? O fundamento não era para aquilo. O fundamento aguentava bem uma casinha meia água de 3 cômodos. Então não é a relação que está errada. É que nós começamos a colocar peso sobre ela sem aprofundar os fundamentos sobre os quais ela estava o quê? Apoiada. Então aquilo que era suficiente para uma vida muito boa durante 2 ou 3 anos, né? Só os dois, está legal, mas aí a gente vai colocando compromissos, nós vamos chamando demandas, nós vamos trazendo o quê? Nós vamos mudando as condições de temperatura e pressão. E aí os mesmos elementos combinados começam a dar outro tipo de resultado. Fica até parecendo que a química mudou. E não mudou, amado. O que mudou foi o ambiente de pressão. As pressões sobre os fundamentos que vocês tinham, elas são maiores do que eram no princípio. E agora a sua construção está começando a dar sinais crônicos de sustentação. Amém? Então nós queremos trabalhar isso. Então veja, a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, diz assim, 1 Pedro capítulo 2, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Então é isso que nós queremos entender. Deus quer nos edificar a casa espiritual. Deus quer que a sua casa, a sua relação, a sua vida e a sua relação familiar seja templo da habitação de Deus. Templo da habitação, para que a glória de Deus se veja lá na sua casa, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Mas a boa construção, essa casa, depois o texto continua dizendo, continua falando, você pode ler lá no seu quarto, vai dizer o quê? Essa casa espiritual, esse edifício vivo que somos nós, ele tem um fundamento, ele tem uma pedra angular de esquina, ele tem um ponto fundamental de amarração, que é Cristo. Essa é a nossa rocha. Essa é a nossa referência. Então, olhando para o modelo de Cristo, olhando para a referência relacional de Cristo como homem, com a sua igreja como mulher, olhando para esse casal que é modelo perfeito para a nossa vida, nós vamos buscar discernir alguns fundamentos para dar o quê? Sustentação para a nossa casa, para que Deus cumpra em nós o seu propósito. Amém? Então você não tenha constrangimento de perguntar, de interromper, porque é como nós estamos falando, como é fundamento, não adianta a gente sair daqui com casas apaineladas, como a palavra de Deus diz, sofisticadas, 3 pavimentos, nada disso. Nós queremos sair daqui
com uma boa fundamentação, que o conceito fique bem entendido. A gente não precisa avançar muito, mas desde que aquilo fique bem entendido e consolidado no nosso coração. E cada um depois vai desenvolver aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, se é uma casa de palha, se é uma casa de pedra, se é uma casa, enfim, de madeira, o que for, aí é conforme Deus te chama e te desafia. Amém? Mas como sábios construtores, nós vamos trabalhar fundamentos, princípios aqui. Tá ok? Então você venha com essa disposição, com essa abertura. Nós não temos aqui respostas, nós temos aqui o quê? Uma intenção mesmo sincera diante de Deus de buscar fundamentação consistente para a nossa vida e para as nossas relações. Em nome de Jesus.